Olá a todos! Mais uma vez iremos vivenciar a experiência de férias dentro de casa com a criançada, uma vez que ainda estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. Apesar disso, esse não é um motivo para tornar esse momento chato e monótono. Muito pelo contrário, as famílias podem se organizar e oferecer também momentos lúdicos e divertidos, apesar das limitações que o momento exige. Estamos passando aí, por uma fase em que passeios, viagens, encontros são limitadíssimos. Então a gente pode ficar atento a outras possibilidades que são as que eu vou passar aqui hoje. Lembrando que tudo que eu vou falar para vocês, apesar de serem atividades lúdicas, de lazer e descontração, também contribuem muito para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Contribuem aí na questão da coordenação motora, fina e ampla, também a questão das múltiplas linguagens. Essas atividades que eu vou sugerir despertam o encantamento, o engajamento, a empatia, o senso de pertencimento, que é trazer a criança ao seio familiar. Ela se identifica como parte desse mundo, e isso só traz benefícios a todas as crianças, além, claro, de muitos exercícios de concentração que geram aí lazer, também momentos de descontração, prazer e, consequentemente, de relaxamento. Só destacando aqui, gente, que essas atividades que eu vou sugerir, elas contam principalmente com um ponto de partida fundamental, que é o trabalho em equipe, as atividades em conjunto entre família e as crianças. Então, nesse período, mais do que os demais ainda, em função do tempo ocioso que as crianças terão, os pais precisam se dedicar, tirar aí alguns momentos do dia para realizar tarefas, atividades com os pequenos e direcioná-los a ações que serão produtivas. A primeira opção que funciona muito e traz essa noção da criança como participante é incluir as crianças nos afazeres da casa e também no planejamento dessas férias. O ponto principal é esse: inicia por aí, senta com a criança, elabora uma rotina, um cronograma de ações, pergunte a ela, consulte a ela o que ela gostaria de fazer e como ela se sentiria bem ou não com essas atividades. Então desenvolva aí atividades na cozinha, faça receitas aí, que busque informação com as crianças do que elas gostariam de fazer, uma sobremesa, uma guloseima, uma pipoca, questões simples, mas que vão fazer a criança se sentir útil e feliz, principalmente por estar ao lado do seu responsável. Isso cria, gente, vínculo, memória afetiva e faz a criança se sentir importante. Uma outra sugestão: apreciem as obras de arte, apreciem momentos artísticos, façam pinturas, obras de arte, esculturas, com argila, com massinha. Hoje a gente tem uma infinidade de materiais que a gente pode explorar, papéis de diferentes tipos. Isso vai desenvolver na criança a concentração. Quando você apresenta para ela, obras de arte, isso traz um capital cultural, poesias, textos que tragam a cultura dela, novidades, coisas que sejam interessantes ao convívio dessa criança. Outra sugestão: você pode criar brinquedos de sucata, de materiais recicláveis, e fazer com esses brinquedos as brincadeiras. Uma outra possibilidade também são os passeios virtuais, que a pandemia facilitou que a gente consiga ir através dos mapas, de sites, de museus, de aquários, fazer viagens aí pelo tempo, por espaços diferenciados, até mesmo pelo espaço sideral. Basta você pesquisar aí, que encontra uma infinidade de sugestões de passeios, de viagens culturais e que também vão deixar a criança relaxada e conhecendo algo diferente que vai conseguir. Outra sugestão: use e abuse das brincadeiras tradicionais, brincadeiras folclóricas,
os trava-línguas, enigmas, cantigas de roda, essas brincadeiras que a gente brincava no nosso tempo, brincadeiras de rua que hoje as crianças não têm muita oportunidade. Outros tipos de brincadeira também, como torta na cara, gincana com circuito, em que você coloca alguns obstáculos e a criança tem que ir passando por eles. A gente pode utilizar aí da nossa criatividade nesses momentos. Uma dica também sempre útil e sempre que as crianças amam são os momentos aí da sessão pipoca, né, dos filmes. Então você pode construir uma cabaninha com lençol, com vassoura e simular um momento aí num cinema. Escolha um filme que a criança goste de assistir. Logo após o filme, converse sobre ele, fale questões, faça uma interpretação, relacione esse assunto com questões da vida da criança e torne aí esse momento agradável para ela. Uma outra sugestão que eu acredito que a maioria das famílias já usam muito são as tecnologias. Muita gente critica, é claro que a gente não deve e nem pode deixar a criança tanto tempo com os aparelhos eletrônicos. Apesar disso, dependendo da idade da criança, é sim permitido o uso com equilíbrio e com tempo e rotina determinada. Aproveite para fazer com as crianças utilização desse meio tecnológico de uma forma que você possa fazer um contato com ela. Então baixe o aplicativo em que vocês poderão cantar junto, como karaokês, por exemplo, aplicativos de atividade física em que vocês vão aí ter um momento juntos de dança, enfim. São N possibilidades, também temos muitos aplicativos com jogos, com brincadeiras. Isso vai aí permitir que a sua criança se sinta confortável utilizando da tecnologia, mas sem estar fazendo um uso errado dela. Uma outra dica muito interessante que vai ser sua aliada aí é o contato com a natureza, né? Se você mora em um apartamento, não tem essa oportunidade, pense em fazer uma horta com a sua criança, um piquenique num jardim próximo, algo que obviamente não vai gerar nenhuma aglomeração, mas leve essa criança para um contato com o verde, com o cuidar do meio ambiente, com a água, com a terra, com a luz do sol, do céu, e isso com certeza será muito importante para o desenvolvimento, né? Ensine a criança a E claro, não é porque vocês vão estar em férias que os momentos pedagógicos não podem acontecer. Pelo contrário, eles podem e são agregadores na rotina do recesso das crianças. Claro que não com aquele peso, né, que talvez as tarefas escolares tragam para as crianças, mas é bom até que você mostre a elas que o estudar, que o aprender é algo que também pode ser prazeroso, também pode ser divertido. Então use aí dos jogos pedagógicos como a forca, dominó, jogo da memória, resta um, dama, quebra-cabeça, a dedanha. A gente tem uma infinidade de jogos, de brincadeiras que a gente pode lançar a mão aí das questões pedagógicas, das questões relativas ao cognitivo, ao conhecimento. Uma dica também é aproveitar as leituras, fazer esse momento de leitura deleite, de valorizar a literatura, contando histórias, criando histórias, utilizando da imaginação, trazendo a criança a inovar. Então, o meu convite hoje para você é esse, né? Tenha momentos em que a sua criança se sinta acolhida, respeitada, valorizada, esteja junto com ela, olho no olho. É claro que eu sei que isso não é fácil e que não é todos os dias, em todos os momentos que vocês conseguirão se dedicar, mas sempre que possível, se dediquem o máximo que puderem, da melhor forma que puderem. Quem vai ganhar com isso não são vocês, não sou eu, tia Thalita, são as próprias crianças que têm aí uma vida pela frente e que tudo vai passar muito rápido e você vai sentir falta dessas oportunidades. Então aproveitem as férias dos pequenos e esses momentos de recesso passam muito rapidinho e com certeza você gerando essas oportunidades de diversão, de aprendizado lúdico para as crianças, as férias para elas serão ainda mais prazerosas.
Fica a dica aí para vocês, se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal se possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Boas férias!